Fala pessoal, André Tenório aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto no qual hoje cedo mesmo, eu acessando o X, eu vi um post do Donald Trump falando sobre a taxação dos BRICS, os países dos BRICS, tá? O que acontece? Ele disse que o BRICS estava querendo criar uma moeda diferente, a par do dólar, né? Para transações comerciais. E então o Trump disse que eles que achem outro país otário para fazer isso. E então, caso os BRICS resolvessem mesmo fazer uma moeda a par do dólar, né, para transações comerciais internacionais, os países seriam taxados em 100% e não iriam mais fazer os Estados Unidos de bobo. Praticamente, resumindo, esse foi o post do Trump, tá? É fato, pelo menos em discursos, que o BRICS, há um tempo, fala em moeda única. E então, o BRICS até se expandiu, onde a Nigéria, Irã, entre outros países, aderiram aos BRICS, tá? Os BRICS, para quem não sabe, é uma organização internacional de comércio no qual pertencem China, Rússia e Índia. Só aí já temos uma das três maiores economias do mundo, tirando os Estados Unidos, porque a China e a Rússia são os países mais populosos e têm uma das maiores economias do mundo, e o Brasil também. E também a África do Sul, que entrou após. Então, o Trump também chama esses países BRICS de países hostis, tá? Como eu já falei em outros vídeos aqui, o Brasil já não é mais considerado um país neutro internacionalmente, já é considerado um país que tem lado, e os Estados Unidos enxergam o Brasil como se estivesse do outro lado do Irã, Rússia, China. Então hoje o Brasil seria meio que hostil para os Estados Unidos. Essa declaração do Trump vem logo após ontem mesmo o presidente Lula falando que se o Trump taxasse o Brasil retaliaria os Estados Unidos. E é um perigoso isso porque assim, ó, o Trump ele não é otário. O Trump é muito inteligente, é um homem dos negócios, um homem do business. E ele falou que quer uma medida na qual fosse uma garantia dos BRICS que nunca iriam criar uma moeda a par do dólar. Ou seja, não adianta os países dos BRICS querem enganar o Trump e falar, não, ele só fica no discurso e tal, né, mas nada mais que isso. E deixar baixo, esperar 4 anos o Trump sair, que o Trump não pode se reeleger também, né? E esperar outro presidente americano para, enfim, retomar a conversação da moeda. O Trump ele quer uma garantia. E aí está, um dos pontos, tá? O Trump tá taxando todo mundo. Taxou a Colômbia, caso a Colômbia não aceitasse os imigrantes legais em 50%, mas o Rodrigo voltou atrás, porque a Colômbia cedeu. Hoje anunciou tarifas de 25% sobre México e Canadá, que são países aliados dos Estados Unidos, e 10% sobre a China. Então, o Trump já tinha ameaçado anteriormente o Brasil em 100%. Hoje, o Trump já ameaça de novo os países dos BRICS em taxar 100% caso a negociação da moeda avançasse. E um dos pontos que é perigoso qual que é? O Lula não entendeu ainda que o cenário internacional não é mais aquele que ele assumiu a primeira vez. O Lula ainda está viajando na maionese, achando que está no mandato Lula 1 ou Lula 2. O cenário internacional é outro. Quem comanda os Estados Unidos não é o Bush, que é a favor do livre comércio. George Bush, é época. Hoje quem comanda é o Trump, que é um protecionista e mete tarifa em todo mundo e não quer nem saber. Então, é perigoso isso. Ainda mais para a economia brasileira, porque os Estados Unidos também é um país rural, tá? E outro ponto que a gente tem que dizer é que o Brasil não é industrializado. Então, você pega ali uma frase do Thomas Jefferson, que já dizia antigamente, os países que dependem do arado, futuramente vão ter que produzir através do arado para os países que não dependem mais. Ou seja, os países que dependem do arado, da agricultura, futuramente, se não industrializarem, vão ter que depender da agricultura e exportar para os países industrializados, que é o caso do Brasil. O Brasil exporta café para a Alemanha industrializa o café e revende para nós com preço mais alto. Sei lá, vou pegar um exemplo hipotético, 50 containers de soja para importar um container de tecnologia. É mais ou menos isso. O Brasil, o pessoal fala que é o celeiro do mundo, mas não é industrializado. Então,
nós dependemos de países industrializados. E o meu medo é que o Lula, como eu já falei aqui, o Trump tem que esquecer o Brasil não pode ficar no radar do Trump. E se o Trump taxar o Brasil, o Lula falou que vai revidar. Aí está feito uma coisa ruim, para não chamar outro nome, feito a M, né? Então, o Brasil precisa ser esquecido, tirado do radar do Trump pelos próximos 2 anos do mandato do Lula, pelo menos, e amenizar o tom em relação ao Trump, porque o Lula não entendeu com quem está lidando ainda. E o Brasil na economia que está, com o rombo que está, dólar no valor que está, se os Estados Unidos resolveu taxar o Brasil, como eu já falei aqui, na minha opinião, é que o dólar chega a 7,50 ainda esse ano. E aí estamos lascados. Beleza, galera? É isso que eu tenho que falar para vocês. Então, o Brasil tem que amenizar o tom para os Estados Unidos urgentemente. Beleza? Quem puder curtir esse vídeo, curta. Quem puder compartilhar, agradeço. E se inscreva no canal, tem vídeos novos todos os dias. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.